Sejam muito bem-vindos novamente para mais uma aula de Direito das Obrigações. Estamos chegando ao final desse curso de extensão, certo? E espero que vocês, no decorrer desse curso, tenham aproveitado bastante, né? E tenham entendido as diversas espécies de obrigações, as suas classificações, como elas se encaixam no mundo jurídico. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, mas calma aí, ainda não acabou. Temos muita coisa ainda para estudar, certo? Vamos lá. Hoje vamos tratar sobre modalidades especiais do direito das obrigações. Algumas modalidades especiais das obrigações, certo? Como, por exemplo, as obrigações de meio, de resultado e de garantia, certo? Então, a pessoa, o devedor ou o credor, quando eles estipulam as obrigações que podem ser de dar, de fazer, de não fazer, que aí a obrigação de dar se especifica, né, se ramifica em obrigação de pagar ou de entregar. Essas obrigações, elas podem ser de meio, de resultado ou de garantia, certo? Ao mesmo tempo, por exemplo, sempre gosto de enfatizar essa questão, que elas podem ser obrigações principais, obrigações acessórias, obrigações líquidas, obrigações ilíquidas. As classificações, elas interagem entre si, elas se conectam, certo? Vamos tratar do primeiro tipo de obrigação, como a obrigação de meio. A obrigação de meio, ela é predominante quando o devedor, aquele que tem que prestar a obrigação em favorecimento de outrem, que é o credor, ele tem que empregar os seus melhores esforços, sua melhor técnica, sua melhor precisão e conhecimento para gerar um resultado específico. Essa obrigação de meio, ela busca mais a efetividade no processo do que no resultado, certo? Então, se o profissional, no cumprimento daquela obrigação, agir com prudência, com perícia, com diligência, no executar dessa tarefa, ele estará cumprindo a sua obrigação de meio. Ele não tem, a priori, uma obrigação de dar o resultado final, seja positivo ou negativo. Ele não tem essa obrigação, certo? Então, a primeira questão da responsabilidade de meio, da obrigação de meio é a responsabilidade, que o devedor não é responsabilizado se ele não atingir o resultado esperado pelo credor, por mais que ele tenha empregado todas as técnicas, diligências específicas para atingir aquele resultado, certo? Acontece em diversas profissões essas obrigações de meio, como, por exemplo, a profissão de médicos e advogados. Vocês que vão ser futuros advogados, a nossa profissão é de meio. Nós, como os advogados, por exemplo, citando a nossa profissão, temos o dever de agir com toda a técnica e diligência necessária para poder atuar em benefício de um cliente nosso. Então, quando nós entramos com um processo, quando nós defendemos um processo, nós temos que usar todas as técnicas e conhecimentos sobre o tema para poder objetivar, tentar atingir aquele resultado esperado. Por exemplo, ganhar uma ação ou ganhar uma ação, por exemplo, tanto defendendo quanto ajuizando. Então, o advogado, por exemplo, não tem a obrigação de estar acertando, ganhando o processo. Então, se eu entro com um processo, eu vou trabalhar nele com toda a técnica e conhecimento para buscar um objetivo. Se no final aquele objetivo for negativo, não for do agrado do meu cliente, por exemplo, perder uma ação, eu não serei responsável por aquilo, certo? Porque a minha obrigação, eu não tenho como prometer o resultado, eu não tenho essa possibilidade, até porque quem julga não sou eu, é o juiz,
né? Então, é impossível a gente prometer um resultado final. Por exemplo, o médico também, que vai tratar uma doença de uma pessoa. Muitas das vezes a doença é incurável. Como que o médico irá prometer àquela pessoa que a obrigação dele de prestar aquela consultoria médica irá resultar numa cura daquela doença? Não teria como o médico estar prometendo tal resultado, entendeu? Então, são obrigações de meio que você vai diligenciar, você vai inserir, colocar todas as técnicas necessárias no cumprimento daquela obrigação para tentar atingir um resultado positivo ao final. Caso haja um dano ou um prejuízo para o credor daquela obrigação, é necessário que se mostre que o devedor agiu com culpa ou dolo. Então, por exemplo, é necessário demonstrar que o profissional, por exemplo, da advocacia, na condução do processo, tem agido com falta de zelo, de profissionalismo, de cuidado, de diligência, tem agido com imperícia, com imprudência ou até negligência na sua função, que gerou um prejuízo para o seu cliente ao final do processo. Não foi um decorrer lógico a perda daquele processo. Aí poderá gerar uma indenização. Que lembra que a gente tinha conversado que diante de um inadimplemento de uma obrigação surge as perdas e danos, como por exemplo multa e indenizações, que sejam materiais ou morais. Lembra? Veja como tudo se conecta em diversos tipos de vínculos jurídicos. Diferentemente da obrigação de resultado, certo? Quando o devedor ele se compromete a alcançar aquele objetivo, aquele resultado. Não existe a tentativa igual é na obrigação de meio, certo? O que foi acordado tem que ser cumprido. Então, qual é a questão da responsabilidade? O devedor tem o dever de reparar ou compensar o credor caso o resultado, a obrigação não seja cumprida. É preto no branco, ou cumpre ou não cumpre, ou é adimplente ou é inadimplente, certo? Vamos a um exemplo. Em um contrato de transporte, por exemplo, a empresa se compromete a levar o passageiro ou a mercadoria de um ponto A a um ponto B. A obrigação é certa. Ele não vai tentar levar a mercadoria de um ponto A ao ponto B. Ele tem que levar, certo? Mas pode acontecer alguma coisa no caminho que impediu mesmo de concluir o objetivo, certo? Mas aí será verificado posteriormente. Mas a obrigação dele é de resultado, certo? Importante até fazer uma exemplificação da profissão do médico, quando ele é profissional da especialidade de cirurgia plástica. Por exemplo, se colocar silicones. Esses tipos de profissionais, eles têm obrigação de resultado. Por mais que eles sejam médicos, igual eu disse anteriormente que médicos, igual os advogados, não têm a obrigação de resultado, profissionais médicos da medicina que trabalham com estética, eles têm a obrigação de levar o resultado, certo? Então, se for uma cirurgia mal feita que não atingiu o resultado, eles têm a obrigação de responder pelos seus atos, certo? Tá dando para entender até agora? Entendeu a diferença entre obrigações de meio e de resultado? Temos mais uma forma de obrigação, que é a obrigação de garantia, menos usual na prática, quando o devedor garante a manutenção de um estado de fato ou de direito em eventuais perdas e danos. Até fica difícil de entender assim, mas vamos a um exemplo. A garantia oferecida por um devedor sobre a qualidade ou funcionamento de um produto vendido. É a garantia, por exemplo, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ou uma garantia estendida, quando você compra um carro, que eles te oferecem
uma garantia de mais 1 ano, 2 anos, 3 anos sobre aquele carro. Temos a garantia legal de 90 dias e temos a obrigação contratual de garantia de mais um período conforme pré-estabelecido entre as partes. Então aqui o devedor, né, aquele que entrega o bem, por exemplo, ele garante que aquele bem ficará apto ao consumo por um determinado lapso de tempo. E ele garante aquilo, que caso aquele bem venha apresentar uma falha, algum defeito, o devedor que entregou aquele bem ao credor deverá repará-lo devidamente, certo? Eu gostaria também de tratar nessa aula sobre as obrigações solidárias. Eu cheguei a mencionar as obrigações solidárias em outra aula específica e agora nós vamos aprofundá-lo. O que são as obrigações solidárias? São aquelas que há uma multiplicidade de credores ou devedores em um mesmo vínculo. Ou seja, em uma mesma obrigação, a gente pode ter vários devedores ou vários credores, ou vários devedores e vários credores. É uma relação bilateral, né, em que tem vários credores e vários devedores. Ao passo que permite que qualquer credor ou qualquer devedor possa exigir a totalidade da prestação um do outro, certo? E de qualquer um deles. Então, vamos colocar aqui. Eu tenho vários devedores e um credor de uma dívida de R$5.000. O credor pode exigir, e se essa obrigação for solidária, o credor pode exigir de qualquer um desses devedores a totalidade desses 5.000. Eu não preciso dividir a obrigação em cotas, partes para cada devedor e cobrar um pouquinho de cada um. Se a obrigação for determinada como solidária, eu posso cobrar, o credor pode cobrar esses R$5.000, seja de fulano, beltrano ou ciclano, na sua totalidade, certo? Uma coisa que é importante esclarecer nesse tipo de obrigação é que ela decorre da lei ou da vontade das partes. Ela não se presume, nunca se presume uma obrigação solidária, certo? Então nós temos aqui a solidariedade ativa, que são mais de um credor que tem o direito de exigir a totalidade da prestação de um devedor, tem mais de um credor, e a solidariedade passiva, que são múltiplos devedores que podem ser acionados na totalidade da obrigação por aquele credor, certo? Então, algumas características da solidariedade da obrigação: exigibilidade total. Seja na solidariedade ativa ou na passiva, pode-se exigir a totalidade da obrigação de qualquer um dos polos solidários, certo? Outra questão, o benefício da divisão. No caso da solidariedade passiva, por exemplo, se um devedor é compelido a pagar a totalidade da dívida, ele tem o direito de exigir em regresso dos demais codevedores as suas respectivas quota-partes, certo? Então, se eu tenho um credor e 5 devedores na totalidade de R$5.000, então cada um em tese teria que pagar R$1.000 para esse credor. Só que é uma obrigação solidária que decorreu da lei ou de uma vontade entre as partes ali, dependendo do caso concreto. Então o credor vem e cobra um dos devedores, e esse devedor acaba pagando esses R$5.000. Por força dessa obrigação, ele é obrigado a pagar esses R$5.000. Só que ele não sairá no prejuízo, porque existem mais 4 devedores da obrigação principal. O que esse devedor que pagou os R$5.000 para o credor fará? Ele cobrará em regresso os demais devedores da sua quota parte, mil de cada um, totalizando os R$4.000 que ele pagou, porque o R$1.000 era já da parte dele, certo? Tá dando para entender como funciona a solidariedade? Outra questão: quando um devedor solidário, por exemplo, paga a totalidade da dívida,
se extingue em relação ao credor. O credor já não faz mais parte dessa relação. Esse devedor cobrará dos demais a sua cota à parte. Aí virará uma nova obrigação entre os credores, entre os devedores, perdão. Certo? Tá dando para entender como funciona as questões de solidariedade? A obrigação solidária, ela não decorre, ela não presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes. Então, ela é uma exceção à regra, né? Normalmente será uma obrigação divisível, cada um pagará a sua cota à parte. Mas existem situações no mundo jurídico que há uma obrigação solidária, certo? Espero que tenham entendido os tópicos dessa aula, né? Os tipos de obrigação de meio, de resultado e de garantia, bem como as obrigações solidárias. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.